Salve Maria! Na aula de hoje eu vou falar sobre o Plano Nacional de Direitos Humanos 3 e fazer alguns comentários sobre alguns aspectos do plano de governo Haddad que tem implicações com este plano de Direitos Humanos 3. Vocês sabem que a nova ordem mundial ela propõe uma nova mentalidade sem dogmas, sem estrutura, sem hierarquia, sem moral rigorosa. As pessoas hoje em dia, elas vivem como se Deus não existisse. O homem, ele está cada vez mais perdendo sentido, não só do mistério de Deus, mas também do mistério do mundo e também da sua própria essência. Então, os direitos humanos se transformaram na nova ética totalitária. Isso tudo para justificar uma mentalidade nova-ordiana que impõe uma imoralidade, o hedonismo, que é a busca do prazer pelo prazer, e a ilusão de liberdade, que desumaniza o homem e o afasta cada vez mais de Deus. Bento XVI já disse que o núcleo de toda tentação é colocar Deus de lado, o qual, junto às questões mais urgentes da nossa vida, aparece como algo secundário, se não mesmo supérfluo e incômodo. E Monsenhor Sanahurra também disse no livro Poder Global, Religião Universal, que a ética judaico-cristã não poderá mais ser aplicada no futuro, né? Porque por causa dessa reengenharia social que está sendo aceita por todos, sem protestar. Porque o cristão, ele percebe e estranha, mas não consegue constatar o que está acontecendo. E muitos, inconscientemente, fazem o jogo do inimigo. E aí vai crescendo as divisões internas, o ceticismo. A igreja, como sinal de contradição, vai se tornando a igreja de uma minoria. E aí, o que é esse Plano Nacional de Direitos Humanos 3? É um plano que foi instituído por meio de decreto número 7037 aqui no Brasil e que impõe uma desconstrução cultural da sociedade brasileira, porque elimina conceitos e valores edificados para a proteção do homem, e que obedece ao proposto pela Organização das Nações Unidas e a nova ordem mundial. Todo mundo sabe que a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial, mas não só para que não acontecesse mais crimes iguais aos da Segunda Guerra Mundial, mas também aos crimes que aconteceram na Rússia comunista e na China. E em outros lugares, né, que agora não me recordo o nome, onde aconteceram outros genocídios também. A Declaração, então, de Direitos Humanos, ela é uma carta antropocêntrica, cujo objetivo principal é a proteção do homem. Mas, com a ONU que a criou, através do tempo, ela foi sendo minada pelos movimentos de esquerda que se infiltraram nessa organização. E aí esse pensamento de proteção do homem, ele foi sendo diluído, né? Ele foi sendo mudado. E na década de 90, a partir do ano 2000, a ONU passou a desenvolver então uma nova ética planetária, onde o homem passa a ser o vilão, o predador do mundo, e que inclusive até foi preconizado dele ser eliminado. Isso num verdadeiro contexto de crise gnesiológica, crise de conceito que atinge a estrutura da existência das pessoas, de valores e também de ética. Uma crise que em nosso país atinge valores não só éticos, com o totalitarismo do politicamente correto, e esse até que se legitima, a gente sabe, com a orquestração da repetição da informação, do estigma ou censura do indivíduo, mas também atinge valores cívicos e pátrios, que é o que dilui a nossa soberania nacional. Além disso, há um intenso combate pela vida, onde as propostas da nova ordem mundial e sua trupe dionisianos, que eu já falei que são os globalistas, eles tentam impor o controle populacional às nações. Eles impõem acordos e preconizam leis sobre os estados nacionais para fazer isso. Assim, eles facilitam ações de fundações e organizações não governamentais internacionais com reforço de lobbies sobre os políticos, sobre a mídia e formadores de opinião. Tudo isso para facilitar a instituição de uma ditadura de perfil orwelliano. Lembra que uma vez eu falei para vocês sobre o livro 1984 de George Orwell, que é uma ficção científica e que tratava de um Estado totalitarista que dominava a consciência, dominava os valores das pessoas?
É a mesma coisa que está acontecendo hoje no mundo. Então, para que isso aconteça, conforme o planejado pelos nova-iorquianos e seus comandados da ONU, é preciso que os países membros das Nações Unidas aceitem a liberação de leis para o aborto ou eutanásia, por exemplo. E aí promovam medidas e movimentos como os movimentos homossexuais, como os movimentos feministas, entenderam? Para quê? Para que eles estão fazendo tudo isso? Para que eles possam concretizar e provocar uma crise ética de valores nos países, revisando sua cultura e memória histórica. Então, o movimento conservador no Brasil, ele não é financiado por lobby de poderosas organizações internacionais, como os movimentos de esquerda são. Por isso que a gente tem dificuldade em informar as pessoas sobre o perigo que está sendo aos poucos implantado no Brasil. A esquerda marxista, ela está muito bem aparelhada e ela consegue manipular as massas com o politicamente correto, fazendo com que as mesmas atuem por ela, legitimando novos valores éticos e diluindo os valores conservadores, cujo principal objetivo é instituir um Estado totalitário ou comunista para o devido controle da população. E o plano deles era o seguinte: em 2009, as intenções de Lula, nas vésperas de Natal em 2009, para o Brasil, elas foram mostradas por meio do PNDH3. Ele mostrou para a sociedade brasileira o seu comprometimento com a desconstrução cultural no nosso país. Assim, com este plano, ele reduziu valores considerados desde a instituição da nossa civilização judaico-cristã e que protegia o ser humano como pessoa humana e que hoje o reduz ao mesmo nível das demais espécies da Terra. Isso é uma afronta à ordem da criação e à finalidade da transcendência. Mas Lula não conseguiu porque houve um impacto muito negativo demonstrado pela sociedade, que teve conhecimento desse plano. Então ficou guardado numa gavetinha lá no Planalto, esperando uma oportunidade para ser lançado de novo. No governo Dilma, o plano foi sendo executado aos poucos, sem dar na vista, com a conivência da mídia que estava comprada e subserviente aos lobbies de fundações internacionais. Essas fundações nada mais têm interesse do que na subjugação do país aos globalistas, tá? Assim deu início à desmoralização e, por exemplo, das polícias, que houve a desmilitarização, início, e o desprestígio das polícias militares. As pressões para liberar as cotas de consumo de maconha, objetivando a verdadeira meta, que é a descriminalização da droga. A intensa movimentação homossexual, as ações para a instituição da ideologia de gênero nas escolas públicas e outras tantas medidas que fazem parte do pacote perverso do PNDH3. Então, aconteceu um revisionismo histórico, uma das raízes do materialismo marxista, que também foi contemplado com a Comissão da Verdade. Vocês lembram da Comissão da Verdade, no governo Dilma, onde o regime militar de 64 passou a ser ditadura militar. Então, os terroristas daquela época, que hoje são governo, eles queriam instituir naquela época a ditadura do proletariado. E eles foram considerados, então, vítimas pela Comissão da Verdade e os militares os algozes. Interessante que a gente se lembra do que aconteceu na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Quem leu lá a história da Alemanha nazista viu que Hitler começou a exterminar com o povo judeu de muitas formas. E o povo alemão se espantou com aquilo. Mas por que ele se espantou? Hitler já havia escrito que ia fazer aquilo. Eles sabiam daquilo. Estava escrito no seu livro Mein Kampf. Ou seja, a mesma coisa acontece com o Brasil. Nós já sabíamos que existia o PNDH3 em 2009. Então a gente não pode dizer que todas essas medidas que nos espantam hoje sejam surpresa para nós. Esta ideologia da sociedade igualitária e libertária imposta pelos esquerdistas comunistas, ela está ancorada, como eu já disse, nos movimentos homossexuais, do feminismo radical, do fundamentalismo ambiental,
e cientificista, proposto pelo ecologismo, no ateísmo militante que está sendo preconizado nas universidades, na anarquia política, nas experiências com células embrionárias, com a violação ao direito à vida, a autodefesa do ser humano, com a eutanásia, tá? Então, este documento, o PNDH3, eu deixo postado lá nos grupos de estudo para vocês. E nele há muitos pontos controversos, e é o que eu vou querer falar agora com vocês. Por exemplo, estimular a democracia direta é o primeiro ponto. Na realidade, isso representa o fim da democracia representativa, porque substitui essa democracia representativa, que é o voto, por plebiscitos manipulados por minorias organizadas ligadas ao governo, como ocorre na Venezuela. Depois nós temos o controle social dos meios de comunicação. Isso aí não existe, né, gente? A liberdade de expressão e o direito de escolha dos consumidores é importante para uma democracia. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na União Soviética, quando os conselhos decidiam, né, o que censurar e o controle da imprensa. No governo Haddad, tem um ponto específico em relação à imprensa muito interessante, que ele diz que quer implantar mecanismos de regulação da imprensa e criar uma empresa pública de comunicação para expor o posicionamento do governo. Está na página 16, tá? Depois nós temos criação da Comissão da Verdade. No fundo, trata-se de uma tentativa escancarada de reescrever a história brasileira, transformando terroristas, como eu falei, né, da questão de 1964, que lutavam pela ditadura comunista, em heróis que lutam hoje pela democracia. Depois nós temos a expansão do Bolsa Família. O Bolsa Família, ele causa mais impostos sobre a classe média, para financiar o maior programa de compra de votos já visto neste país. E isso cria uma dependência, em vez de dar dignidade através do trabalho. Então, em vez de eles pensarem em propostas que aumente o número de empregos, que aumente as oportunidades de indústria, de tecnologia, para que criem mais empregos, eles não pensam nisso, eles só pensam no assistencialismo. Depois nós temos aqui, avançar a reforma agrária. A gente sabe que os assentamentos do MST, eles viraram assim verdadeiras favelas rurais, cada vez mais dependentes de verbas públicas para sobreviver. Depois nós temos atualizar o índice de eficiência na exploração agrária. Então, se o agricultor não atingir metas de produtividade arbitrariamente definidas pelo governo, ele poderá perder suas terras. E isso é um desrespeito ao direito de propriedade privada, que é o que aconteceu em Cuba. Depois, no plano de governo Haddad, em relação a esse ponto específico do PNDH3, a gente tem ali que ele quer aumentar o imposto territorial rural, que é o ITR, para grandes propriedades, que está na página 56. Depois a gente tem no PNDH3, políticas públicas de economia solidária. Então, na prática, é mais intervenções econômicas, com o governo decidindo arbitrariamente quem ganha, em vez dos próprios consumidores fazerem isso por meio de trocas voluntárias. Então, adeus empreendedorismo, adeus livre iniciativa. E no plano de governo Haddad, ele pretende o quê? Criar impostos sobre a exportação, está na página 41, e criar impostos sobre lucros e dividendos. Depois nós temos no PNDH3, criar um imposto sobre grandes fortunas. O efeito prático dessa medida populista seria afugentar o capital do país, reduzindo a quantidade de novos empregos criados, que é um caso clássico de bitributação. E isso está no eixo orientador 2, diretriz 5 do PNDH3. Depois nós temos estimular e aumentar programas de distribuição de renda. Então, quando o governo concentra poder para distribuir renda, o resultado concreto é uma maior concentração de renda também, né? Que, como a gente pode ver lá em Brasília, por exemplo, tem de longe a maior renda per capita do país, produzindo basicamente leis e corrupção, né? Não produz, não planta nada, né? E ganha muito lá, né? Outra, do PNDH3, fomentar ações afirmativas para negros e índios. Então tem as questões das cotas raciais que tem que ser analisada. Por quê? Porque as cotas raciais, elas promovem segregação.
um país segregado por raças, o que estimula o próprio racismo e desrespeita a Constituição. Nós somos um país predominantemente miscigenado, há uma mistura de raças, então nós não temos como no Brasil sermos separados por raças, né? Então não podemos, então isso aí é contrário, né, àquilo que nós temos na nossa Constituição. Depois nós temos a questão da maioridade penal. Então, nesse ponto, o PNDH3 indica a promoção de uma campanha contra a redução da maioridade penal, que é um claro absurdo frente à impunidade e à vontade de 90% da população. Então, está no eixo orientador 3, diretriz 8. Depois a gente tem a legalização do aborto. Então, nesse ponto, o governo ele quer legalizar o assassinato de seres humanos, o que viola a Constituição. Bom, todos nós temos direito à vida e também viola o primeiro princípio inegociável da Igreja Católica, que é o direito à vida. Então, é por isso que eles lutam, né, para tratar o feto como coisa e não como humanos. Então, o argumento usado por eles é a mentira de que o feto faz parte do corpo da mulher. E isso é tão falso que até o tipo sanguíneo do feto é diferente do materno. Então, isso está no eixo orientador 3, diretriz 9. Depois a gente tem ali no PNDH3, permitir que o aborto seja feito no SUS e seja custeado com dinheiro público. Eles fizeram essa tentativa em 2008, não deu certo, que a comunidade médica chiou. Então, não basta legalizar só o genocídio, eles querem também usar o dinheiro do imposto que a gente paga para financiar essa matança. Então, está no eixo orientador 3, diretriz 17. Depois a gente tem a legalização da prostituição. Por quê? Porque as prostitutas, elas são mulheres que se degradam, né? Muitas delas são humilhadas, têm seus corpos agredidos, elas correm risco de se contaminarem com DSTs, também elas ficam à mercê das drogas, muitas delas, né? Então, o PNDH3, ele não almeja somente regulamentar a profissão tão cruel, mas também conceder benefícios para essas profissionais. Então, o eixo orientador 3, diretriz 7, para vocês analisarem. Depois nós temos fazer campanhas educativas para desconstruir os estereótipos contra a prostituição. Bom, aqui eles pretendem doutrinar as crianças dizendo que a prostituição é uma profissão como outra qualquer. E claro que isso vai acabar influenciando criança carente a recorrer a esse ofício. Nem é preciso dizer que pode gerar prostituição infantil e abrir para pedofilia também. Então, está no eixo orientador 3, diretriz 9 do PNDH3. Depois, realizar campanha para desconstruir estereótipos relacionados à identidade e orientação sexual. Em outras palavras, as crianças vão aprender desde criança no ensino público que ser homossexual é tão bom quanto ser hétero. Tudo bem, né? A gente está vendo aí na ideologia de gênero que criança não tem orientação sexual. Só que tem um problema grave aí, que é promover a sexualização das crianças, que abre um precedente para pedofilia. Então, se eles querem combater a homofobia, então que eles façam de forma responsável. Eles vão lá nos adolescentes e falem com os adolescentes, passem essas informações para eles, para os adolescentes, que eles têm condições de digerir essas ideias. Agora, as crianças não. Então, esse é o eixo orientador 3. Depois nós temos reconhecer e incluir nos sistemas de serviço público todas as modalidades familiares constituídas pelos LGBTs, com base na desconstrução da heteronormatividade. Bom, o que eles querem com isso? Eles querem que nós aceitemos as famílias de novos modelos de família de gêneros diferentes. E isso é contrário ao terceiro princípio inegociável da Igreja Católica, que preconiza a família tradicional. Então, a família tradicional é entre um homem e uma mulher. Além disso, existe uma questão aqui que o homem, ele nasce homem, ou seja, ele é heterossexual, ele nunca vai deixar de ser homem. Ele pode pretender ser o que ele quiser. Se ele quiser, sei lá,
um coelho, ele pode ser um coelho no pensamento dele, mas ele nunca vai deixar de ser homem no seu corpo físico, ele é um homem. Tá? Então, não basta dizer que a homossexualidade é normal. Eles querem reforçar a noção que a heterossexualidade não pode ser considerado o padrão da sexualidade humana. É totalmente inviável. Então, esse é o eixo orientador 3. Impedir a ostentação de símbolos religiosos. Bom, a intolerância, então, contra a religião é algo novo e que só tende a aumentar. Mas a gente sabe que está ali no livro Poder Global, Religião Universal. Então, a gente pode notar assim, se eu não sou católico, porém eu reconheço que meu país foi fundado por católicos e que muitos deles chegaram a morrer por desbravar essa nação, o que eu tenho que respeitar? Eu tenho que respeitar os católicos. Então, nenhuma outra instituição construiu mais orfanatos, asilos, hospitais que a Igreja Católica. E, no entanto, se tu for lá no hospital, ou num asilo, ou no orfanato, tem uma capela, vocês vão lá anotar lá, olhem lá, veja se tem o Cristo representado na cruz, se tem as passagens de Jesus dentro da capela, nas paredes, se tem símbolos católicos, tudo certinho, o altar, tudo certinho dentro daquela capela. Se não tiver, é porque aquela capela já foi ecumenizada. E ali pode ser realizados todos os tipos de cultos. Seixonoye, espiritismo, umbanda, candomblé, até os evangélicos podem pregar ali. Então é importante que vocês observem isso. Tá? Então, que a questão do valor dos símbolos católicos não é religioso, e sim cultural. A perseguição é clara contra o cristianismo. Então, hoje em dia não se pode nem falar mais Deus seja louvado, ou Deus te abençoe. As pessoas ficam espantadas quando tu fala Deus te abençoe. Ou quando eu digo Salve Maria, as pessoas ficam me olhando assim. Né? Então, no entanto, eles não se importam lá se tem uma imagem da deusa grega Artemis. Não se importam se tem alguma imagem do pagã. Eles não ligam. Tá? Então, isso está no eixo orientador 3, na diretriz 10. Depois nós temos a perda do direito à propriedade, institucionalizar a mediação dos conflitos urbanos e rurais, priorizando a realização de uma audiência coletiva para os envolvidos. É aquela história, né? Se alguém invadir minha propriedade, eu não vou mais poder ir no judiciário. Eu terei que recorrer primeiro a uma audiência coletiva pela sociedade civil organizada. Se nessa audiência coletiva, essa sociedade civil organizada decidir que aquele imóvel não é mais meu, eu não vou ter mais direito nem de recurso. Né? Então, isso é do eixo orientador 4, diretriz 17. Depois nós temos não considerar mais as polícias militares como forças auxiliares do Exército. Isso está no eixo orientador 4, sobre segurança pública. Depois nós temos institucionalizar ações permanentes com o intuito de desarmar a população. Isso é interessante. Se eu moro lá no sítio, lá fora da cidade, e lá entram bandidos dentro da minha casa, e eu chamo a polícia vai demorar para chegar, né? Quando a polícia chega lá, eu já fui assaltada, né? Já fizeram uma porção de barbaridades com a minha família e eu não tenho direito de defesa, eu não posso atirar nos bandidos. Porque se eu atirar nos bandidos, eu posso ser processada por excesso de legítima defesa. O que é um absurdo. Porque o bandido virou vítima e eu virei algoz. Porque eu sou um burguês privilegiado. Essa é a questão. Isso é o comunismo. Então, está no eixo orientador 4, diretriz 17. Instituir a censura com o marco regulatório da imprensa, que determinará muitas cassações, advertências e até o fim da concessão para quem não cumprir suas diretrizes. Bem, já falei, né? Sem imprensa livre não tem democracia. E esses profissionais hoje do jornalismo, que são subservientes ao lobby dessas fundações globalistas, eu só posso dizer o seguinte: aguardem, porque se o comunismo for instituído neste país, eles vão ser funcionários de governo. É isso que vai acontecer. Então é eixo orientador 5, diretriz 22. Depois nós temos a doutrinação política da população usando como escudo os direitos humanos. Isso é interessante. Aqui está o aparelhamento dos professores,
o aparelhamento das instituições públicas, tudo isso para deturpar, né, para produzir, repassar ideias deturpadas dos direitos humanos que estão contidos nesse Plano Nacional de Direitos Humanos 3. Tá? Mas isso aí é só o começo, né? Porque assim, ó, ele também está contido, isso tudo está contido também na lei e na fomentação de parcerias para que os defensores dos direitos humanos eles possam gozar de defesa jurídica das defensorias públicas em caso de qualquer processo contra eles. E essa lei também institui a divulgação da atuação desses defensores dos defeitos humanos para que seus papéis na sociedade sejam mais valorizados. Que defeitos humanos seriam esses? Defeitos humanos é ser ladrão, ser homicida, ser estuprador, né? Aquele homem que faz, mata a mulher, que mata a sua mulher, que eu não vou dizer o termo que eles gostam de dizer aqui, né? Mas vocês sabem que termo é. Então, assim, gente, isso aí é uma troca de valores. E está no eixo orientador 5. Depois nós temos a questão de incentivar a criação de vídeos e peças publicitárias para difundir as ideias dos direitos humanos do PNDH3, reconstruindo a história recente de autoritarismo do Brasil. E isso é interessante, porque Hitler ele fez a mesma coisa, ele massificou as ideias com propaganda custeada com dinheiro público. Né? Então é a mesma coisa que os terroristas aí, petistas, fizeram, né, nos últimos tempos. Daí isso está no eixo orientador 5. E o plano final é o plano do governo Haddad, que também quer promover uma reforma do sistema de justiça para reduzir o poder de investigação do Ministério Público Federal, que é a página 615. Ele quer destruir com a Lava Jato. E, de quebra, o PNDH 3, eixo 4, de segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, que ele propõe na questão da segurança pública, o Haddad propõe a desmilitarização das polícias militares. Então, e também instituir uma nova constituinte no país, né? Fazer reformas na constituinte. Então, é isso que eu queria comentar com vocês. Eu queria que vocês analisassem os documentos, então, o PNDH3 e também o plano de governo Haddad. E comentassem lá nos grupos de estudo, ok? Salve Maria, honra e força!